De fato, uma das coisas que mais chamam a atenção de qualquer ser que se coloca a observar a realidade é o meio pelo qual ele percebe aquilo. Ao longo de muitos anos, essa é a qualidade pelo qual grandes observadores se colocavam a construir raciocínios, tirar conclusões, sejam elas passivas, né, mediante observações estáticas, ou até mesmo abrindo uma célula e indo até os confins daquilo que se poderia enxergar ali. O que nós percebemos do fenômeno vivenciado? Essa pergunta, ela me remete diretamente a uma possibilidade de ordenação. Para que nós enxerguemos algo, é necessário que esse algo se ordene em nós. É necessário que aquilo se tenha significado, ou que vá se significando, como é caracterizado por uma visão dinâmica. O mundo se transforma ao mesmo tempo em que se transforma em nosso contingente, ao mesmo tempo em que nós mesmos, nos transformando junto com aquele fenômeno, percebemos e significamos-os, para que tudo aquilo tenha sentido no nosso caminhar. Sentido esse que traspassa de fato momentos de incapacidade de ordenação intuitiva, intelectiva. Existem coisas que não são suficientes para que a gente, observando, perceba, entenda. Existem coisas que nem mesmo observamos e nem vemos, e que de fato organizam e ajudam a organizar a nossa sobrevivência e a nossa estrutura vital. Por exemplo, o oxigênio. Diante disso, o grande sentido de se buscar significado no mundo, ou na realidade em que nos colocamos nesse mundo, é entender que, partindo daquilo, nos formamos e, de fato, nos estruturamos como seres. Uma das propostas que me chama a atenção, diante de tudo isso, é que a ordem ela é inerente a qualquer estrutura fenomênica. Não é porque nós não enxergamos ordem que não exista ordem. Não é porque aquilo parece estar num princípio caótico que realmente esteja aleatoriamente desordenado. Existe uma ordem que está implicada, que está subjugada àquilo que nós observamos no espaço-tempo. Para isso, Bowles chama de princípio da ordem implícita. Tudo aquilo que se manifesta ordenadamente no espaço-tempo é construído, sim, por uma matéria vigente, estruturada, mas não só disso, mas por ordens muito mais profundas que vão se organizando em níveis, escalas, em alinhamentos, que fazem com que o que se manifesta da forma que se encontra. E essa disposição alinhada, ela se transforma ao longo da nossa estrutura vital, das nossas relações, das nossas exposições ao contexto. E isso faz com que cada vez que algo se manifesta no espaço-tempo, cada vez que algo transcende a uma matéria implicada, transcende a uma organização não observada ou, de fato, suprassensível, ela seja diferente nesse espaço-tempo. Então, olhando por esse prisma de que nada está desordenado, mas sim, existe uma incapacidade epistemológica nossa de enxergar ordem naquilo, eu remeto à noção de Deus e, principalmente, à estrutura de tempo. Existe um organizador do alto que garante que em nós haja uma auto-organização. E dessa forma, partindo de um princípio de ordenação e organização, nós vamos nos estruturando com uma perspectiva progressiva. De início, atrelando-nos a um tempo que passa e que nos leva a perceber essa passagem. Fenomenologicamente falando, o tempo para nós ele vai se dissolvendo pelas mãos. Mas hoje a gente sabe que o tempo não está só nisso, né?
O tempo não é só a passagem do tic-tac do relógio, ou a proporcionalidade de uma escala temporal que vai se sobrepondo à outra. Essa é uma visão muito fixa e uma visão muito empobrecida de tempo. Da mesma forma que o tempo aqui, no espaço-tempo e na matéria, ele tem uma proporcionalidade que deve ser diferente do tempo no eternismo, como já dizia grandes profetas e principalmente a visão teológica da Bíblia. O tempo, de fato, é uma segmentação de organização e a lei da entropia dita isso. Nós estamos para um movimento contingente de aumento de desordem, entre aspas, porque essa desordem não existe, ela é só um argumento da nossa incapacidade inteligível, mas partindo do princípio de que está havendo aumento de possibilidades, aquilo nos direciona diretamente para aos momentos em que a gente se coloca no mundo, a gente se coloque para ordenar essas novas possibilidades desorganizadas em ordens vitais. Hoje, a gente pode, de fato, relacionar o tempo com certas ordens que a gente não observa, que já são vistas pela ciência, mas que não são vistas a olho nu. E que, partindo desse princípio de que a ordenação faz com que nós percebamos o tempo, a gente entenda que nós só temos um segundo, que é o próximo, para mudar a nossa história como seres humanos.